Nosso tema de hoje: candidíase. As principais causas, sintomas, como é realizado o diagnóstico, pode ser considerado doença sexualmente transmissível, sim ou não? Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, estamos recebendo no nosso programa Frente a Frente com Eli, a ginecologista e obstetra, doutora Carla Jardim Maia, diretamente de Niterói, Rio de Janeiro. Obrigada, doutora. Eu é que agradeço o convite. Boa noite a todas as mulheres, né? E os homens também, de repente teremos alguns, né, assistindo. Sim. E é com muita alegria que eu estou aqui para colaborar. É um assunto muito comum e bastante recorrente entre as mulheres. É verdade. Doutora, para iniciar o nosso bate-papo aqui no nosso canal, o que é a candidíase? Então, a candidíase é uma doença causada pela cândida. A cândida é um fungo, né? E é um fungo que faz parte da flora vaginal normal. Ou seja, todas as mulheres têm a cândida na sua vagina, né? Na sua flora vaginal. Existem vários tipos de cândida. Tem a cândida albicans, a cândida glabrata, a tropicalis. A mais comum, a maioria delas, é a cândida albicans. E a candidíase é quando a cândida ela ultrapassa, né, o valor normal, a quantidade normal de cândida, ela se prolifera e causa a candidíase, que é uma inflamação bastante desagradável, que cursa com coceira, bastante coceira intensa, pode cursar com ardência na urina, aparecendo até um quadro de infecção urinária, muitas das vezes não é a candidíase. Ardência na vagina também, e um corrimento branco tipo nata de leite. Os homens também podem ter a candidíase? Podem, principalmente se eles forem diabéticos. Obviamente que eles, né, quando entram em contato com as mulheres é que eles vão ter contato com a cândida. O homem não tem na sua flora, até porque a proliferação de bactérias e fungos que vivem ali normalmente, se ela for alterada, né, o pH vaginal. Então, a candidíase, ela pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível? Não, ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível, embora na relação sexual seja também uma maneira, né, do homem ser contaminado com a candidíase. Ele entra em contato com a cândida sempre, mas ele pode desenvolver a candidíase quando? Quando a mulher está com uma candidíase muito intensa ou quando ele tem algum problema de saúde. Exemplo, ele é diabético, então ele tem imunidade baixa, ele possui alguma doença que deixa a imunidade dele mais baixa ainda com relação ao HIV, né? O paciente que tem HIV, o paciente HIV positivo, ele desenvolve, principalmente quando ele já se torna, né, um paciente aidético mesmo, ou seja, que ele já manifestou a doença. Ele pode ter candidíase na mucosa oral, na mucosa intestinal, porque a cândida, ela é um fungo oportunista, ela é um fungo que se aproveita da imunidade baixa. E aí, quando a imunidade está baixa, ela prolifera. Então, se o homem tiver doenças que fazem com que a imunidade dele esteja baixa e ele tiver tido contato com a cândida, ele pode ter candidíase também. O quadro no homem é semelhante, ele vai ter ardência, bastante ardência no pênis, né? Pode até ficar vermelho. Claro que ele não vai ter o corrimento igual ao das mulheres. Entendi. A medicação, você pode falar um pouquinho qual os medicamentos que é usado? Pode. O mais comum, né, o popular, que tem inclusive no posto de saúde, né, no serviço público, é a anistatina. Mas a anistatina ela só pega um tipo de cândida, que é a cândida albicans, que é a mais comum. Os outros medicamentos, né, que são chamados imidazólicos, que é o miconazol, os outros, né, de primeira, segunda, terceira geração, eles são mais eficazes, porque eles pegam vários tipos de cândida. E o mais importante, no caso do tratamento para homem e mulher, é o uso do fluconazol.
o fluconazol, ele é excelente, mas o tratamento vai depender da extensão e do tempo de candidíase da paciente. Uhum. E a forma de prevenção? Então, a prevenção é fácil para nós mulheres, desde que nós sigamos exatamente as prescrições. Por exemplo, é importante que a mulher entenda que a vagina ela é formada de uma mucosa. A mucosa da vagina ela é semelhante à mucosa oral. Ela precisa ter umidade, ok? Só que a boca, ela possui bactérias, né? Possui vários tipos de micro-organismos. E mesmo que nós estejamos o tempo todo com a boca aberta e tudo, o que acontece? Pode haver proliferação de bactérias ao ponto de desenvolver o que? A cárie. A mucosa vaginal é a mesma coisa. Então, quando as mulheres usam roupas apertadas, roupas justas, calça jeans, calcinhas de lycra, e uma coisa que é terrível, que é o absorvente diário, aquele absorvente, não pode falar o nome aqui do comercial, né? Mas é aquele absorvente íntimo diário, né? Uhum, todo mundo sabe. Quando as mulheres usam aquele absorvente diariamente, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo com que a vagina se torne um ambiente quente e úmido, que é o ambiente propício para a proliferação da cândida. E aí vai se transformar numa candidíase. Então, evitar o uso de roupa apertada e justa. Claro, você tem que trabalhar de calça jeans, né? A calça jeans, ela é hoje a roupa universal de nós mulheres, né? Facilita muito a nossa vida. Mas evita uma calça jeans apertada e justa, se você precisa ficar com ela o dia inteiro. Compre uma calça jeans mais larga, de preferência um número até maior do que o seu, com um tecido assim, o máximo possível de algodão, né? Que não tenha lycra, que não seja apertado. Procurar à noite dormir sem calcinha, usar o protetor diário só no finalzinho da menstruação, não, porque as mulheres não entendem. Às vezes elas estão com corrimento, né, e usam protetor diário. E isso aí se torna um ciclo vicioso. Por quê? Porque o protetor diário faz com que ela tenha mais corrimento ainda. E assim fica, ela usa o protetor para não ter corrimento, e o protetor faz ela ter mais corrimento, porque ela não entende isso, que o protetor fará com que a vagina, né, fique mais quente e úmida, facilitando a proliferação da cândida e outros micro-organismos também que tem na vagina, que são outras bactérias. Então, o uso de roupa apertada justa, manter uma alimentação equilibrada e saudável, né, procurar fazer atividades físicas, enfim, tudo que ajude, né, a você ter um hábito de vida, né? Por exemplo, as mulheres vão muito a fazer atividade física, ginástica, né? Vão para academia e usam aquelas roupas legging, ficam às vezes o dia inteiro com aquilo. É verdade. Aquilo ali é terrível, é um grande fator para você ter candidíase. Outra coisa, após a relação sexual, o pH do esperma, ele é alcalino e o pH da vagina, ele é ácido. Então, toda vez que você entra em contato com o pH, né, que a vagina entra em contato com o pH do esperma, ele alcaliniza e isso também facilita a proliferação da cândida. Então, o ideal é que depois que tenha a relação sexual, usar, a gente diz até urinar, né? Se puder fazer xixi logo depois, ir ao banheiro, e também fazer uma lavagenzinha para poder tirar o excesso. Muitas mulheres, às vezes, quando têm relações sexuais com muita frequência, têm a cistite, que é causada pela cândida. Não necessariamente é uma infecção urinária, entendeu? Sim, entendi. Procurar fazer os seus exames para ver se você não tem diabetes, se você não tem alguma doença que cause a imunidade baixa, né? Várias doenças podem aparecer por causa da imunidade baixa. Uma dessas causas é a herpes. A herpes também é uma doença que aparece muito por causa da imunidade baixa. Tem muita relação com a imunidade baixa. Uma qualidade de vida, tanto alimentação, você falou. As roupas, enfim, tudo que você faz para que você tenha uma saúde vai também ajudar com que a sua vagina também seja saudável. Existe algum fator de risco, doutora? Não existe fator de risco. É como eu falei, existem algumas coisas que podem propiciar
uma candidíase de repetição. Roupas apertadas e justas, usar absorvente diário, doenças, quando a pessoa tem diabetes, tem doenças autoimunes, uso de antibióticos, né? Alguns medicamentos fazem abaixar a imunidade. Então, esses são os fatores que podem propiciar a candidíase. Mas não existe nenhum fator de risco para a candidíase, porque, como eu expliquei, ela faz parte da flora vaginal normal. Sim. Algumas. Não, a cândida. Tá. As seguidoras do nosso canal, doutora, eu pedi que elas mandassem perguntas, né? Porque a senhora ia estar aqui conosco. Uma delas perguntou assim: o corrimento vaginal pode ser causado apenas pela candidíase? Não. Pode ser causada por bactérias. Tem a clamídia, tem o gonococcus, tem a gardnerella, tem o mobiluncus, né? São vários tipos de... Cada uma geralmente tem a sua característica. A gardnerella é aquela que dá um corrimento com mau cheiro, né? A cândida dá coceira. Tem também um parasita, que é o tricomonas. Enfim, o corrimento vaginal ele pode ser... E existe também o corrimento vaginal fisiológico, né? Lembrando que existe o patológico, que é aquele causado por várias doenças, né? Por vários agentes patogênicos, e existe o corrimento fisiológico, que a vagina precisa ser úmida. Por que ela precisa ser úmida? Porque ela é uma mucosa. A mucosa não é igual à pele, que é seca, né? A mucosa precisa de umidade. Não é por isso que a mulher, quando está na menopausa, ela precisa usar uma pomada local para tratamento, para poder restaurar essa umidade vaginal, para que ela não venha ter dificuldade na relação sexual. E o tratamento é um tratamento prolongado? É rápido? Depende. Quando a candidíase é considerada uma candidíase de repetição, aí talvez a gente tenha que fazer um tratamento de 6 meses, a gente faz com medicação, tratamento durante 6 meses. Mas geralmente a candidíase ela é um quadro assim que vai e volta. A paciente, quando ela tem a candidíase única e exclusivamente pelo uso de roupa apertada e justa, e ela toma consciência disso e ela resolve mudar os seus hábitos de vestimenta, tranquilamente ela vai conseguir lidar com a cândida e não vai ter esse quadro de candidíase com frequência. Outra seguidora do nosso canal também, doutora, perguntou uma dúvida que muitas também tiveram. A incidência de candidíase aumenta no verão? Sim, aumenta no verão, até porque, por causa do calor e também pelo fato das mulheres, às vezes, irem muito à praia e ficam com o biquíni molhado, é aquilo que eu falei. O biquíni molhado, né, faz com que a vagina fique cada vez mais quente e úmida, facilitando a proliferação da cândida. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Maravilhoso. Espero que seja uma das primeiras entrevistas que a senhora participa. Tomara que tenha muitas e muitas, muitas outras para tirar nossas dúvidas. Com certeza. Atenderei com muito prazer. Você quer deixar... mesmo para a gente falar sobre menopausa. E tem muita coisa. Eu trabalho com ginecologia, né, como eu falei, 90% do meu trabalho é com ginecologia. Sim. E eu trabalho com crianças, desde pequenininhas eu trabalho com uma ginecologia em crianças também, e até na idade já de senhorinhos. Opa, então vai voltar várias vezes, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada. Você quer deixar seus contatos, rede social, para as pessoas encontrarem? Eu trabalho em Niterói, né? Eu trabalho em São Gonçalo, trabalho em Alcântara. Tá tudo certinho. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal Frente a Frente, tá? Tá joia. E para você que... Amém. E para você que ficou conosco, muito obrigada. Curta, comenta, compartilha. Espero que tenha gostado. Procura a doutora aí, ó, nas redes sociais. Facinho de achar. Doutora, beijo para você. Beijo, querida. Tchau. Tchau, gente.